Saudações mais ou menos efusivas. Estou aqui num setup diferente. Por quê? Por quê? Porque eu estou no escritório da minha esposa. A gente está até cogitando uma troca definitiva, mas de domingo para segunda dessa semana deu uma chuva bem forte aqui, com ventos e pancada e tal. E uma goteira irrompeu no meu escritório, no meu estúdio, e molhou bastante, e eu dei a grandíssima sorte de não perder nenhum dos meus equipamentos caros, mas foi por uma questão assim de um raio de 1 metro. Pra vocês terem uma noção, uma das goteiras caiu em cima da minha mesa, igual tá aqui, e aí tinha uma câmera minha na outra ponta da mesa, que não foi afetada, felizmente. O computador, só que como ele fica ali suspensozinho para cima, também não molhou. O HD externo que molhou um pouco, mas que não estragou. E um cartão de memória que não estragou. E aí no raio de 1 metro das goteiras, tinha a minha outra câmera, essa aqui, que é a minha preferida. Enfim, e na sala também, no mesmo lugar, tem livros de fotografia, tem fotos na parede, tem, enfim, outras coisas. E aí, enfim, por sorte, a goteira não decidiu irromper em nenhuma delas. E foi uma grande sorte mesmo. E aí, me fez pensar assim um pouco mais profundamente em 3 coisas, que é o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu anotei aqui no meu caderninho. Meu caderninho molhou um pouco, mas não muito. Felizmente, eu ainda posso usá-lo. Ele já secou, tá bem? Mas o que eu queria falar aqui das 3 coisas que eu pensei foi o seguinte. Primeiro, sobre as pessoas que de fato perdem tudo aí nesse tipo de tragédia. No ano passado foi muito grande no Rio Grande do Sul, especialmente, mas vários locais, né? No mundo também, mas especialmente no Brasil, vários locais de enchente, de pessoas perdendo aí várias coisas da sua vida, né? É uma situação que realmente é bem complicada. Depois eu pensei numa situação que se eu perdesse minhas coisas materiais de fotografia, especificamente, e depois também pensei sobre perder as minhas fotos. E aí queria falar um pouco de cada uma dessas para depois fazer algumas conclusões aqui. Então, assim, no caso das pessoas que perdem realmente a casa inteira, né, que normalmente é aí onde estão a base material da nossa vida, onde está a base material da nossa vida, eu creio que é realmente uma situação desesperadora, embora muitas delas nem possam se dar ao luxo de desesperar, porque tem que continuar vivendo, tem que reconstruir a vida. Imagina se você tem uma família e seus filhos estão desesperados, talvez sua esposa, você não vai poder desesperar também, né? Eu falo isso não questão de homem não, mas é questão de uma pessoa que é responsável por outras pessoas, né? Talvez a esposa também não possa se desesperar, ou a mulher, enfim, talvez na esposa, enfim. Quem é responsável por outras pessoas, materialmente falando, talvez não possa se dar esse luxo. Então, realmente, nesses casos, eu acho que qualquer tipo de solidariedade que a gente possa oferecer é muito, tá? Mesmo que seja pouca coisa, tá? Um cobertor, qualquer coisa. Qualquer coisa eu acho que é muito, porque é muito difícil. Eu passei perto só de perder as minhas coisas materiais em relação à fotografia. Isso para mim representaria, se eu perdesse tudo que tem naquele estúdio, ficaria entre 50 e 60 mil reais, mais ou menos. Grande prejuízo material, mas não é tão ruim quanto outros tipos de prejuízo, tá? Primeiro, claro, perder uma pessoa é muito pior do que perder dinheiro. E no meu caso, perder as fotos, que é a próxima coisa que eu vou falar. Mas se eu perdesse ali todo o meu equipamento,
e mantivesse minha saúde e minha capacidade de trabalhar, não era tão desesperador assim, tá? É ruim, é um contratempo, claro, você precisa reconstruir e tal, mas a vida segue, tá? Eu não iria achar tão ruim quanto se eu perdesse essas coisas. Não queria perder nada, tá? Só deixar isso claro aqui, não estou romantizando nada. Mas se eu perdesse as minhas fotografias, aí sim eu iria, sabe, ficar de luto um pouco. Porque assim, além da minha família, né, das pessoas que eu amo e tal, a coisa que eu gosto, que eu construí assim, a minha subjetividade, né, uma relação comigo mesmo, foi a fotografia. Inclusive, meu arquivo está completando 20 anos agora, comecei em 2005. E a fotografia, a minha relação com ela de construção, ela veio antes da minha relação com a minha própria família. Então, eles já me conheceram assim, né? E nem estou falando da questão da identidade, estou falando que eu tenho esse tempo documentado, e aí seja fotos de família, seja fotos dos lugares que eu fui, das coisas que eu vi. Então esse era um trabalho que eu realmente ficaria de luto se eu perdesse, tá? Câmeras não, câmera eu ia achar ruim. Agora as minhas fotos eu ia achar realmente péssimo. Não tanto quanto perder uma pessoa ou minha própria saúde, claro, mas isso eu iria achar ruim. Mas foi por isso que eu não desesperei totalmente, porque eu tenho uma coisa que se chama backup geográfico. Se você sabe o que é backup geográfico, comenta aí, que eu pretendo falar disso num vídeo para frente. Pretendo falar de duas coisas aqui que me ensinou esse episódio. Então, um vídeo sobre o arquivo, sistema de arquivo que você tem que ter para não perder suas fotos, e um vídeo sobre o que eu compraria se eu fosse começar agora, estratégias aí para quem está começando. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para ver esses vídeos e outros vídeos, ativa o sininho e bora lá. A minha conclusão desse episódio é reforçar uma coisa que eu já sabia, mas que é sempre bom a gente relembrar algumas coisas, né? Eu não sou colecionador de câmera. O que eu quero é ter fotografias, gosto de fotografar. Uma vez eu conheci um grande colecionador de câmeras lá em Portugal, um senhor, ele revelava os filmes para mim lá enquanto eu estive em Portugal. E a coleção dele era belíssima, dá vontade de você pegar e fotografar as coisas e tal. E eu entendi o quão ele era apaixonado por aquela coleção dele. Eu acho isso fera, tá? Não estou criticando quem seja colecionador disso, mas não é por causa disso que eu entrei na fotografia. Eu entrei por causa das fotos. Por mais que eu também seja nerd de câmera, que eu goste e tal, gosto de saber, gosto de pegar uma câmera, fazer as coisas, eu acho fascinante câmera, mas eu não sou colecionador de câmera. O meu interesse não é ter 1 milhão de câmeras, tá? E isso reforça para mim o quão é importante isso e o quão, nos cursos que eu já dei, sempre eu falo, nada é mais importante que o seu arquivo fotográfico. Aí eu estou falando da prática fotográfica, tá, gente? Não estou falando importante da vida, não, tá? Ter o que comer é mais importante do que as fotografias, mas em termos de prática fotográfica, nada é mais importante que o seu arquivo. Tá? A câmera você perde, câmera se não tiver nada, você pega aí uns livros e constrói uma câmera com a sua mão, num Nescau, e usa o ovo para sensibilizar o papel e faz uma fotografia. Agora, as fotos que você tirou são momentos no tempo e esses momentos não existem mais. É impossível fazer igual, nem você mesmo é a mesma pessoa. Então, eu acho que isso é insubstituível na minha relação que eu tenho com a fotografia. Então, foi importante frisar isso de novo, ou seja, do que é importante para mim, né? Então, eu já vou me alinhar para fazer esses dois vídeos aí, um sobre sistema de arquivo,
como eu disse, acho que é a coisa mais importante que você tem que fazer desde o início, desde que você começa a fotografar, tá? Mesmo se você não sabe ainda se isso vai durar, eu te garanto que as fotos que você tirar agora vão valer muito para você daqui a 20 anos. Mesmo que seja para você contar para alguém daqueles 4, 5 meses que você tentou talvez ser fotógrafo, mas depois achou que não era isso, mas você vai ter lá as fotos dessa experiência, que já é muita coisa, ou então vão ser as suas primeiras fotos no seu arquivo e é muito interessante a gente revisitar aquelas fotos e lembrar um pouco de como era o nosso estado de consciência naquela época. Eu gosto muito, não é uma questão nostálgica não, tá? Não fico olhando lá todo dia, mas a maioria das fotos que eu vejo minha, eu lembro do exato momento em que eu apertei o botão na câmera, que eu disparei o obturador. Então, é uma maneira de viajar no tempo, de estar no passado e no futuro ao mesmo tempo, que eu realmente sou fascinado. Então é isso, obrigado para quem assistiu até o final. Digam aí o que mais vocês gostariam de ver e até a próxima. Valeu!